Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar algumas fotos que eu fiz durante um fim de semana com o Mercedes EQB. Para quem não sabe, o EQB é o 7 lugares da Mercedes, apesar da configuração que eu tinha comigo só tinha 5 lugares, mas é o Mercedes 7 lugares elétrico. É isso, e adeus, até à próxima. Estou a brincar. E então é essa a grande particularidade dele. Pronto, o EQC é outro, o EQA é um bocadinho mais pequeno, o EQB fica ali num limbo um bocadinho estranho, digamos assim, e já vão perceber porque é que eu estou a dizer isso, mas é o único, pelo menos que eu saiba, que tem 7 lugares elétrico de momento da Mercedes. Antes de começar o vídeo, ou a falar das fotos em particular, eu queria dizer só que queria agradecer primeiro ao pessoal da Sodi Centro, foram brutais comigo. Eu tive um pequeno problema com o meu carro de uma marca concorrente, BMW, e basicamente fiquei sem carro, está no arranjo, e basicamente fiquei a pé. E então, como se espera da BMW, eu não vou dizer o nome do stand porque não quero fazer publicidade, nem sequer me falaram em ter carro de cortesia, chamem-lhe o que quiserem, visto que eu vou pagar uma pequena fortuna pelo arranjo, zero. Mas eu dei um toque ao pessoal da Mercedes, como vocês sabem, eu trabalho bastante com eles, e perguntei se não tinham nenhum carro para fotografar e porque eu tinha ficado sem carro e dava-me jeito, as duas coisas, o trabalho e o carro. E então eles foram super simpáticos, era suposto emprestarem-me o carro de um dia para o outro, uma coisa pequenina, e emprestaram-me o carro de sexta-feira para segunda-feira, foram impecáveis comigo e então eu tenho que deixar aqui essa nota. Pá, é pessoal brutal, e eu só tenho honestamente pena de ter ido para a concorrência quando fui, mas pronto, à próxima isso já não vai acontecer. Só para vocês saberem como é que estas coisas funcionam. Passando aqui às fotos do EQB, e eu vou dizer já, não é o carro mais bonito do mundo. É um carro que para mim peca um pouco pela traseira. Obviamente isto é preferência pessoal, não vou dizer o contrário. Há pessoas que podem gostar imenso e é um carro super prático e super confortável. Não estava à espera que fosse tão confortável, mas é um carro que em termos de design, a traseira para mim não funciona assim muito bem. E como tal dificultou-me um bocadinho as fotos de traseira, mas não foi por isso que eu deixei de fazer. Portanto, let's go! Ora, primeira foto, aqui não tem muito que saber, era para mostrar mesmo o interior. Este modelo particular estava equipado com o kit AMG, daí ter este volante com o red stitching, que eu acho que fica delicioso. Para quem está a conduzir, acho que é muito giro. E depois o infotainment por trás, que é o infotainment, eu não sei as versões honestamente da Mercedes, mas é um infotainment que já tem algum tempo, mas tem uma grande vantagem. Este infotainment é que tem os controlos de ar-condicionado todos em botões manuais, como se pode ver à direita. Portanto, eu adoro este infotainment, apesar de já ser um bocadinho velhote. Aqui não tenho mais grande coisa a dizer, é mesmo uma foto de interior para se ver basicamente o volante e pouco mais. Eu queria mesmo que se visse o red stitching, cenas de gás, não é? Portanto, vou passar à segunda foto. Portanto, segunda foto. Aqui é uma foto de frente e como se pode ver o carro tem assim um formato tipo SUV misturado com uma carrinha, apesar de ele não ser assim muito alto para ser um SUV, mas SUV misturado com uma carrinha. Mas pronto, de frente eu acho que funciona bem, tem as linhas EQ, vou-te chamar as linhas EQ, ou seja, de todos os elétricos da Mercedes, com aquela light bar ao centro que fica cheia, não é? E com aquela falsa grelha, talvez. Eles desenham aquilo em preto, mas não é uma grelha porque é elétrico, mas não é? E então eu acho que é um carro, pelo menos de frente é muito interessante, nem tanto, mas de frente é muito interessante. E depois houve outra coisa, não tem nada a ver com a foto agora, mas que me surpreendeu, e é, vocês olham para isto e dizem, um carro de 7 lugares, familiar e tal, ok, não deve andar assim muito, não é? Não convém também ter os putos enjoados, não sei o quê. É um carro com 500 Nm de binário em elétrico, tração às 4, e eu posso-vos garantir que se meterem em modo dynamic, sempre que pisam no acelerador a fundo, as 4 rodas patinam. Portanto, é um carro que se vocês o virem na rua,
ok, isto a versão 350, que era a versão que nós tínhamos para fotografar, mas se o virem na rua, parece assim um carro, é um carro familiar e tal, coisa. Mas tem acelerações que é uma coisa um bocado estúpida para o segmento de carro que estamos a falar. Se fosse um desportivo, uma coisa, não sei, um carro, mesmo um sedã, ok, tudo bem. Agora, num carro desta altura, 500 Nm, vocês, 500 Nm nem é assim tanto. 500 Nm em elétrico são instantâneos, ou seja, vocês pisam e é logo, não têm que estar à espera de trocas de mudança e que o turbo dispare e não sei o quê, nada, é instantâneo. Portanto, é muito, muito, muito interessante a nível de performance, o que é estranhíssimo eu dizer num carro de 7 lugares SUV da Mercedes, mas é um facto que é, ok, depois em curva não é a coisa mais ágil do mundo porque é altito, mas é muito giro. Vocês, eu não estou a dizer que eu fiz, mas estou a dizer que podem fazer, estar nos semáforos ao lado, sei lá, um BMW desportivo de há 10 anos, de há 5 anos, e vocês pisam o acelerador e deixam o gajo para trás e vocês estão num carro familiar com 7 lugares. É algo que eu acho cómico, para não chamar outra coisa. Então pronto, aqui temos uma foto à noite. Eu comecei por tirar fotos à noite logo na sexta-feira e aqui foi um spot que eu já fiz num mesmo vídeo anterior. É exatamente o mesmo sítio com o Cupra Born. Foi uma luz que eu disse na altura do vídeo que iria lá voltar e com este carro com o motivo à noite voltei lá mesmo, no mesmo sítio, à mesma hora e aproveitei a luz porque eu acho que é uma luz que fica mesmo tipo spotlight, fica ali mesmo engraçado. Portanto, próxima foto. Aqui é um sítio que também já podem reconhecer de outras fotos, não de um vídeo, mas é um sítio que podem reconhecer. Eu já aqui fotografei o Maserati nesta mesma rua e acho que é uma rua muito gira porque faz tipo clareira com estas árvores. Apesar de eu não achar grande piada às cores, estes castanhos não, enfim, mas eu acho que funciona muito bem como clareira e então o carro não está parado na estrada, nesta rua, nesta foto, não se preocupem. Aqueles caminhos, digamos assim, que vocês podem ver ali à direita atrás do carro que está com motion blur, tem uma entradazinha, ou seja, o carro estava nessa entradazinha, a estrada estava livre, não se preocupem, eu não parei o carro no meio da estrada. Às vezes acontece, mas não foi o caso, não é? E aqui foi mesmo a ideia, como estava a passar algumas pessoas, alguns carros, a ideia de ter outro carro em motion blur e o carro que nós queremos ver, que é o Mercedes neste caso, completamente focado e sharp e essas coisas todas. Portanto, acho que ficou uma foto fixe. Eu sou suspeito obviamente, mas acho que ficou uma foto muito porreira. Aqui a única dificuldade destas brincadeiras é sempre vocês têm que ter a máquina ou num tripé, que é para ter algum time, ou ter uma máquina que tenha bastantes stops de steady shot no caso da Sony, mas de estabilização de sensor, digamos assim, e isso, se possível, então sensor mais lento, top, porque isto é feito para aí a um décimo de segundo, ou seja, 1/10, e isso quer dizer que se vocês mexerem ali um bocadinho, já vai ficar o vosso carro tremido. Ninguém quer isso, portanto, ou tripé, ou tenham uma máquina com um bom estabilizador com muitos stops, whatever, vocês percebem, um bom equipamento. Próxima foto, como se percebe, isto é uma foto na praia, e aqui eu já quis dar um ambiente mais light à coisa. Eu até me lembrei de pôr uma prancha de surf em cima do carro, mas não tinha nenhuma disponível durante o fim de semana, mas acho que é um carro que puxa isso com o espaço que tem, poder levar os amigos e tal e surfar. Eu acho que é um carro que puxa um bocadinho a esse lifestyle, e então eu ainda ponderei isso. Não consegui ir buscar uma prancha de surf, my bad, mas na mesma fui pô-lo ao pé da água e ele merecia aparecer ao pé da água. Não, mas acho que é um carro que, devido às suas características, puxa bastante a esse lifestyle, portanto achei que fazia algum sentido. E a foto acho que até não ficou má de todo. É uma foto assim mais leve que a anterior é assim mais dark. Próxima foto. Aqui voltamos a uma foto super dark, porque pronto, foi no dia seguinte e aqui foi fazer panning shots. E vocês vão perguntar, mas esse panning shot não está assim muito definido o carro? E eu vou-vos dizer, pois não. Este até é se calhar dos que eu tirei todos, o que tem o Mercedes menos definido. Mas artisticamente
estamos a falar apenas artisticamente, e eu lá está, mandei todos ao cliente, os que eu achei aplicáveis, úteis, mas este, dos que eu achei o mais artístico. Não sei se pelas luzes da maneira que ficaram lá atrás, por causa do super slow shutter speed, que fica difícil de acompanhar o carro, não é? Quanto mais lento for o shutter speed que vocês estão a utilizar, mais difícil é de apanhar o carro. Aqui devia ser a 1/10, mais ou menos 1/10, 1/15, uma coisa por aí. Fica difícil de acompanhar o carro, especialmente quando o carro está a passar a 50, 60 km por hora, mas eu acho que ficou mais artístico e menos sharp. Depois há outros mais sharp, o cliente pode escolher o que lhe apetecer para publicar, mas este eu acho que ficou artístico, e por isso é que eu vos estou a mostrar esta foto e não vos estou a mostrar outra, porque também acho que as fotos não têm que ser tudo sharp, 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 ou seja, há situações em que sim, o carro tem que estar sharp para se ver, porque é isso que estão a vender, não é? Mas há outras que eu acho que também se pode ver, ok, este carro também dá para fazer aqui uma obra de arte, com umas aspas gigantes, uma obra de arte mais interessante, e eu acho que não é uma foto de deitar fora. Se calhar muitos fotógrafos, especialmente quando estão a iniciar, dizem, não, isto não está tudo bem focado, não sei o quê, fora. Eu gosto sempre de aproveitar, sempre que possível, porque uma foto desfocada nem sempre é uma foto para o lixo. Daí o termo bokeh. Próxima foto, aqui eu achei um edifício muito giro, que nunca tinha visto, apesar de ser a 5 minutos da minha casa, e nunca tinha visto, e por acaso passei lá quando estava a fazer scouting de zonas para tirar fotos. O sol não foi o ideal, infelizmente o sol estava encoberto, coberto, whatever, seja o que for, chama-lhe o que quiserem, e não era o sol ideal que eu queria, mas eu acho que não fica mal. Acho que o carro até ficou engraçado aqui numa zona industrial, apesar de ter ali um highlight que eu, para mim, dá-me espécie, mas quem sou eu? O fotógrafo é sempre mais picuinhas, digo eu, com as fotos do que as pessoas normais que as estão a ver, portanto, whatever. Acho que fica giro, fica assim um ambiente industrial. Portanto, próxima foto. Estão aqui. Ora, há aqui uma foto que eu gostei. É um lugar assim meio abandonado. Por acaso eu estava na dúvida quando fui ter esta foto, porque parecia-me que estava ali gente a viver meio à penetra. Pelo menos ouvia-se barulhos e não sei o quê. Portanto, se virem alguma cara ali nos vidros, não há um fantasma, devia lá estar gente mesmo dentro, apesar de ter um aspecto super abandonado. E eu achei que ficava engraçado o contraste do carro super moderno e não um carro barato, não é? É um carro de uma gama premium, de uma marca premium, estar ali à frente de uma coisa que, na minha cabeça as coisas ficam abandonadas porque as pessoas já não têm retorno financeiro sobre elas, portanto o contraste aqui mais ao nível financeiro de uma coisa que correu mal com alguém que está a ter sucesso na vida, por isso é que comprou um Mercedes. E em termos de edição, basicamente foi só puxar pelos castanhos, amarelos castanhos, para dar assim um ambiente mais old school. Old school é a palavra certa. Coisa. Próxima foto. Aqui é um spot que eu já tinha ido com outros carros e sempre que é um carro mais alto, mais Jeep, já lá tinha ido com GLE, sim, com esse. Sempre que é um carro um bocadinho mais alto eu gosto de ir, porque é um spot que, para um lado, eu consigo apanhar o carro assim, com este moinho, com este, eu não sei como é que estas coisas chamam, está-me a faltar o nome, está-me a dar uma branca, com estas eólicas, e até acho que encaixa bem, porque eólicas, energia renovável, carro elétrico, faz sentido ou não faz? Pronto. E é um spot que eu acho que fica a giro, especialmente com carros mais elevados, mais Jeep, porque o terreno é assim meio acidentado e dá para ir apanhar as eólicas sempre num ângulo ou no outro, portanto fica porreiro. O mesmo com esta foto, vê-se ali um bocadinho a eólica à esquerda, aqui uma foto mais tirada ao nível do chão e com o carro assim um bocadinho mais lá para o fundo e mais escondido e tal, mas a minha ideia era a pô-lo como parte do ambiente, e eu acho que ok, funcionou. Foi uma foto que eu fiz assim um bocadinho tipo, vamos arriscar e vamos ver o que é que dá. Há fotos que uma pessoa já leva na mente e funcionam, ou outras não, mas há fotos que uma pessoa chega ao sítio e diz, ok, vamos arriscar, vamos experimentar isto, vamos experimentar aquilo. Esta foi uma dessas e eu acho que ficou bem, honestamente, eu gosto. Portanto, vamos passar à última foto. Esta foto, a minha namorada diz que parece que saiu de uma publicidade da Mercedes. Epá,
Eu se calhar concordo contigo, por acaso, quanto mais olho para ela, mais vejo aquilo, mais vejo isso, mais vejo essa situação, ok. Parece que o carro foi ali posto mesmo de propósito, e foi. Parece que a coisa, pronto, não é? É isso. Eu percebo o que ela está a dizer. Eu percebo o que ela está a dizer e não foi de propósito, eu não quero fazer fotos que pareçam comerciais, porque isso acho que invalida um bocado as fotos que parecem reais ao nosso público português. Esta foto podia muito bem vir da Mercedes Alemanha, e isso eu quero evitar a todo o custo. Não quero tirar fotos que pareçam que vêm da marca mãe, digamos assim. Quero tirar fotos que pareçam que foi alguém português que tirou, mas pronto, aqui até funcionou bem. Vê-se os campos todos lá em baixo, aqui do topo da serra, e acho que ficou giro. E pronto, temos aqui mais uma sessão feita com um carro que é um bocadinho challenging, lá está, porque o design para mim custa-me um bocadinho a entender, digamos assim, custa-me um bocadinho a ver, pelo menos de traseira, onde é que funciona bem, onde é que não funciona bem, porque eu acho que aquela traseira, ok, mas é um carro que, honestamente, esquecendo a traseira, é um excelente carro, é muito, muito confortável. Tem um binário completamente absurdo para um carro de 7 lugares, portanto, é um carro muito interessante. E se alguém tiver a considerar uma coisa de 7 lugares elétrica, obviamente, não é? Vão ver, eu acho que pode ser uma proposta muito interessante. Eu não ganho comissão, mas fiquei impressionado com o carro a nível de interiores e de performance. Honestamente, não estava à espera que uma coisa de 7 lugares andasse daquela forma. E já sabem, se gostaram, visitem pedrotomás.pt. Se não gostaram, visitem pedrotomás.pt, que estão lá as fotos todas. Portanto, meus amigos, obrigado por terem visto mais um vídeo. Deixem um like, deixem um subscribe. Ou não, se não quiserem, não façam nada. A vida é vossa, vocês é que sabem. E até à próxima. Goodbye!